Eu sou a professora Amanda Cisneiros e vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências para os estudantes do terceiro ano. Lembram de mim? Estou aqui caracterizada para trazer mais uma aula gostosa nesse mês de junho e hoje nós vamos falar sobre objetos e materiais. Olha só, trouxe para vocês aqui, os objetos do nosso cotidiano. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos observar essa imagem aqui, né, da festa junina. E aí a gente consegue observar vários objetos. Vocês aí de casa, o que vocês conseguem identificar aqui nessa imagem? Olha, a barraquinha junina, não é? O chapéu dos músicos, os instrumentos musicais, o sino da igreja, a porta, as janelas, a fogueira, o chapéu. Quantos objetos nós utilizamos no nosso cotidiano, hein? Imagine numa festa junina que nós usamos vários adereços. Olha eu aqui, com uma tiarazinha, trazendo esse tema junino pra gente. Vamos adiante? Olha só, vou falar um pouquinho para vocês sobre o material e a sua função. Olha, essas bandeirinhas aqui, elas foram confeccionadas com o quê? Com tecido. E essa sanfona foi confeccionada com o quê? Com algum material que tem plástico, que tem ferro, não é? Ela tem uma composição mista. E essa xícarazinha, essa caneca, ela foi confeccionada com o quê? Com vidro, né? Feita com porcelana. E aí, eu poderia fazer essa caneca de outros materiais? Sim, eu posso fazer ela de plástico, eu posso fazer ela de papel, só que a durabilidade, não é? É diferente. Mas se eu fizesse aqui essa sanfona, certo? De papel, ela teria a mesma função que ela tem aqui, que é de tocar uma música, né? Passar as notas musicais? Não. Se eu fizesse ela de papel, a função dela seria o quê? Meramente ilustrativa, figurativa, para mostrar numa dancinha ou para trabalhar alguma mobilidade de coordenação motora. Então, dependendo do material que nós utilizamos para a confecção de alguns objetos, as funções vão ser diferentes. Olha só, e essa fogueirinha aqui, Essa fogueira aqui, ela foi confeccionada com o quê? Com madeira, não é? Mas se eu desenhasse essa fogueira, ela ia ter essa combustão? Se eu fizesse ela com, vamos dizer, um emborrachado para decoração, ela não teria a mesma função, não é? Ela teria uma função diferente. Mais uma vez notificando, diante dos materiais que nós utilizamos para a confecção de determinado objeto, as funções vão ser diferentes. Olha só, essa panela aqui, ela foi utilizada para fazer um quentão. Ela é feita com algum metal, né? O alumínio, nesse caso aqui. E aí, se eu desenhasse uma panela vamos dizer, uma panela, teria a mesma função que está tendo aqui, ia ser só um desenho, né? Num papel. Mas se eu fizesse essa panela aqui, vamos dizer, de plástico, eu conseguiria fazer esse quentão? Não. Não é? Ela teria outra utilidade, a gente poderia botar uma salada e tal, mas não poderia ela ser aquecida. E esse chapéu aqui, de palha, esse chapéuzinho aqui, ele foi feito de palha. Eu posso usar assim, decorar para festinha junina, mas eu posso utilizar esse chapéu, por exemplo, para pescar, que eu adoro pescar, e eu uso uns chapéuzinhos de palha, não é? A gente, dependendo do material que a gente utilizar, as funções dos objetos elas vão ser diferenciadas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de objetos feitos de madeira. Olha, a barraquinha aqui é de madeira. Aqui foram utilizadas algumas portas, mas a função dessa porta aqui não é abrir e fechar, mas é meramente para decoração de uma festinha junina, sabe? Mesas e cadeiras feitas de madeira,
boliche feito de madeira, terço feito de madeira, caixinhas para depositar aqui, ó, alguns materiais de madeira, objetos de decoração feitos de madeira, a fogueira, a zabumba, não é? Tem partes de madeira, a rabeca também tem partes de madeira, tem outras composições, mas a maioria do corpo, da estrutura desse objeto, são feitos de madeira. A madeira, ela tem algumas propriedades, né? Ela pode ser áspera, né? Mais ásperazinha, mas se ela for polida, se ela for bem trabalhada, ela fica lisa, não é? A madeira é um material duro, resistente, nós podemos fazer vários objetos e móveis com ele. Vamos falar um pouquinho sobre os objetos de plástico. Olha, o plástico é um material que ele é flexível, ele pode ser dobrável, ele é maleável, porém, não é? O plástico, ele não é um material que pode sofrer uma certa combustão, tá? Ele é resistente, mas ele não pode ser aquecido, senão ele derrete, pode causar algum acidente, não é? Olha só, quantos materiais feitos de plástico? A bandeirinha. Veja que eu citei que existem móveis que podem ser feitos de madeira, mas também existem móveis, como nesse caso aqui, ó, as cadeiras e as mesas, também podem ser feitas de plástico. Os potinhos, colherinhas. Olha o joguinho, ó. Foi reaproveitado as garrafas PET para fazer um joguinho de boliche. Aqui os potinhos de iogurte foram utilizados para fazer também um joguinho junino. E assim são os objetos feitos de plástico. Comece a pensar em casa os objetos que você tem em casa e o tipo de material que eles são confeccionados. Observa cada detalhe. Vamos lá para o próximo slide. Objetos feitos de vidro. Olha, o vidro, aparentemente, ele é resistente, mas se ele cair no chão, ele quebra. Então, não é um material resistente, é um material que ele assim que ele cai no chão, ele quebra. É um material que tem pouca resistência, porém é duro, é transparente, mas também pode ser colorido. Ele pode sofrer, não é, algumas alterações na cor, como essa panela aqui, ó. Essa panela tem uma certa transparência, mas ela também tem uma cor, não é? Aqui alguns exemplos de objetos que podem ser confeccionados com vidro. Esse daqui são os objetos que foram confeccionados de metal. O metal é um material altamente resistente. Porém, se ele sofrer, for para alta temperatura, ele tem uma certa maleabilidade, uma plasticidade, ele consegue ser moldado. Mas para isso ele precisa sofrer uma temperatura muito alta, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de materiais feitos de metal, tipo o triângulo, a caneca, a panela, os talheres. E em casa, o que é que você consegue identificar em casa que é feito de metal? Observa na cozinha, nos arredores da sua casa, o que objetos você tem de metal. Vamos falar agora que os materiais podem ser naturais e eles podem ser artificiais. Os materiais naturais são aqueles extraídos da natureza, como é o exemplo do petróleo, da madeira, do látex, que é extraído da seringueira, da areia e da lã, que é tirada de um animal, não é? E os materiais artificiais são aqueles que são transformados do material natural, né? Aqui nós temos alguns exemplos, ó. O petróleo nós podemos transformar no plástico, de alguns exemplos que eu dei, não é? Na madeira nós podemos fazer o papel. Olha só, da seringueira do látex nós podemos confeccionar borracha, balão, o bico da mamadeira, a borracha que você usa para apagar suas atividades em casa, a luva que a gente usa em procedimentos cirúrgicos, né? Ou então para alguma proteção.
E do vidro, da areia, nós podemos confeccionar o quê? Vidros. E da lã, ou do algodão, não coloquei aqui o algodão, mas da lã e do algodão nós podemos confeccionar o quê? Tecidos. Dos tecidos fazer vestidos. Olha que legal, quantas coisas interessantes a gente tem descoberto, não é? Vamos lá. E vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de matéria-prima. Olha só, a matéria-prima, ela pode ser animal, vegetal e mineral. Nós acabamos de ver algumas matérias-primas, né? Que são materiais que são extraídos de forma natural, ou seja, que são extraídos da natureza. Então, matéria-prima animal, a lã, que é extraída das ovelhas, dos carneiros, né? Matéria-prima vegetal, o látex é uma matéria-prima vegetal, nós tiramos da seringueira. Matéria-prima mineral, o ferro, não é? Aquele material que é extraído para fazer as panelas e os utensílios, tipo os talheres domésticos. A gente acabou de ver alguns exemplos. A madeira também é uma matéria-prima vegetal. Vamos lá para o outro slide. O objeto ele pode ser feito de vários tipos de materiais e propriedades diferentes, né? Ele pode ser feito de plástico, né? Como é o caso desse balãozinho, mas ele também poderia ter sido feito de papel, ele poderia ter sido feito de lona e ter outra funcionalidade. Nesse caso aqui, esse balão ele é figurativo, né? Ele é utilizado o quê? Para decoração. Vamos lá. O material também pode ser feito de madrepérola, como é o caso desse santinho aqui, feito de madrepérola. Mas eu também poderia fazer um peixe de madrepérola, de plástico, ou outros tipos de materiais. E teriam funcionalidades diferentes. O objeto também pode ser feito de madeira, pode ser feito de ouro, não é? Dependendo do que ele é feito, ele vai ter funcionalidades diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pescaria. Conseguem visualizar uma pescaria? Uma pescaria com montes de peixinhos de plástico. Mas eu também poderia fazer aquele peixinho de outros materiais. Se eu fizesse o peixinho de ouro, não é? Aquele peixinho ele poderia servir como um adorno para um brinco. Se eu fizesse ele de madrepérola, ele poderia servir como um pingente para um colar. Se eu fizesse aquele peixe, vamos dizer, de madeira, ele poderia servir de decoração para algum ambiente, que eu já vi vários, já cheguei num restaurante e fiquei encantada com a decoração que foi feita com os peixinhos de madeira. Se eu fizer o peixinho de plástico, ele pode servir para uma pescaria, né, para a gente brincar numa roda junina. E aí, assim, dependendo do material, o objeto ele vai ter funcionalidades diferentes. Vamos lá. Esses chapéus aqui, não é? Os chapéus, esse aqui é feito de capim dourado, esse aqui foi feito com couro, esses daqui foram feitos de borracha, ou seja, o mesmo chapéu, certo? Mas com materiais diferentes. Agora nós vamos colocar a nossa mão na massa, já que nós aprendemos, não é? Sobre os objetos e os diversos tipos de materiais. Aprendemos também que os materiais eles podem ser naturais ou artificiais. Aprendemos também sobre as propriedades dos materiais, que eles podem ser lisos, ásperos, fofinhos, lisinhos. Aprendemos muitas coisas, né? Então agora é a hora da gente praticar. Vamos lá? Vocês vão escrever a definição do que você daria sobre objeto e material. Já que a gente falou tanto sobre objeto e material hoje, vocês vão definir da forma que vocês entenderam o que é objeto e material. Vamos lá. E vocês vão pesquisar a figura de um objeto junino e descrever o tipo de material, a sua matéria-prima e a sua função. Vou dar um exemplo, tá? Eu escolhi uma sanfona.
Aí vocês vão lá, colam a sanfona e vão observar se naquela sanfona ela é feita de plástico, se ela é feita de ferro, qual é a função daquela sanfona, qual é a matéria-prima, não é? Se é uma matéria-prima natural, se é uma matéria-prima artificial. Vamos colocar nossos conhecimentos na prática, não é? Porque quando a gente faz, a gente consegue aprender melhor aquilo que a gente estuda. Foi um prazer estar com vocês hoje. Até o próximo encontro!